você puder, no livro de Apocalipse, no capítulo 1. Livro de Apocalipse, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos do 12 em diante. Apocalipse, capítulo 1, versos do 12 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Voltei para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candeeiros de ouro. Entre os candeeiros, alguém semelhante ao Filho do Homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve. Os seus olhos eram como chamas de fogo. Os seus pés eram como bronze numa fornalha ardente. E a sua voz era como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e na sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha com todo o seu fulgor. Quando o vi, caí com os meus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Até aí, meus irmãos. Meus irmãos, esse texto é um texto ali introdutório do livro de Apocalipse. É um texto que vai falar para a gente sobre uma das primeiras visões aqui do apóstolo João. E o interessante, meus irmãos, é que a visão que ele tem, primeiro, o livro de Apocalipse, meus irmãos, é um livro que ele precisa ser entendido que existem símbolos no livro de Apocalipse. Existem vários símbolos. E então, eu não posso entender tudo o que acontece de forma literal. Ele diz aqui, os cabelos são como neve, os olhos como fogo, os pés como bronze, né? A voz como um som de muitas águas. Tudo isso são símbolos. E eu preciso entender esses símbolos. Eu tenho pregado sobre isso esses dias, tenho anunciado sobre o livro do Apocalipse, tenho falado essas mensagens, mas hoje eu queria destacar algo maravilhoso que tem aqui nessa palavra. O texto fala, e já traz a explicação, né? Os 5 candelabros de ouro, ele fala que são igrejas. E as estrelas são, ele diz aqui que são o anjo da igreja. E ele diz que o Senhor está andando no meio. Então a primeira coisa que eu te digo aqui, meus irmãos, que eu te digo, e eu não tenho nenhuma dúvida, que o nosso Senhor, ele anda no meio da igreja. E eu quero te dizer que a igreja não é o prédio que nós deixamos para trás. A igreja, meus irmãos, não é as paredes, não é aquele templo com ar-condicionado, não é aquele templo de cadeiras acolchoadas. Eu quero te dizer que a igreja sou eu, que a igreja é você, que a igreja é a tua família que está reunida. Eu quero te dizer que hoje aqui, desse jeito que nós estamos, nós somos a igreja do Senhor. E eu quero te dizer que o nosso Senhor, ele está no meio da igreja, ele está no meio do seu povo, ele está no meio daqueles que buscam a ele. O nosso Deus anda no meio daqueles que adoram a ele. O nosso Deus, ele está no meio da sua igreja. Eu não tenho nenhuma dúvida, meus irmãos. Quando eu leio o livro de Apocalipse, e quando o João vai começar a sua mensagem, ele diz que tinham 7 candelabros, e no meio dos candelabros havia um que andava no meio,
que andava no meio de todos eles. E ele andava porque o Senhor está no meio da sua igreja. O Senhor está no meio do seu povo. E o Senhor está contigo. O Senhor está com a tua vida. O Senhor está na tua casa. Ele te visita. E aí, meus irmãos, o livro de Apocalipse continua no capítulo 2 e 3. Há a mensagem para 7 igrejas do Apocalipse. Nessas 7 igrejas do Apocalipse, ele tem mensagens que ele vai falar para estas igrejas. Mas só que para todas as igrejas do Apocalipse, para todas as igrejas do Apocalipse, e eu quero te dizer que eu e você somos esta igreja do Apocalipse. Para todas as igrejas do Apocalipse, o Senhor teve uma advertência e teve uma palavra para eles sobre de ação que eles tinham que fazer. Advertência, ela falando para eles sobre o que precisava mudar. Por exemplo, a igreja de Éfeso, ele disse no capítulo 2, vocês abandonaram o primeiro amor. Arrependam-se. Para a igreja de Esmirna, ele disse, existe falsidade no meio de vocês. Sejam fiéis. Para a igreja de Pérgamo, ele disse, existe ensinamento errado, existe imoralidade sexual, existe idolatria no meio de vocês. Arrependam-se. A igreja de Tiatira, ele disse, vocês toleram Jezabel, existe imoralidade no meio de vocês, existe alimentos impuros no meio de vocês. Aí ele disse o quê? Arrependa-se. A igreja de Sardes, ele disse, ei, você parece vivo, mas você é morto. Você anda como vivo, come, trabalha, mas é morto. Aí sabe o que ele disse? Arrependa-se. Para a igreja de Filadélfia, ele falou, olha igreja, eu sei que vocês têm pouco, mas o pouco que vocês têm guarda, viu? Ele diz, guarda o pouco que vocês têm. Para a igreja de Laodiceia, ele disse, vocês são mornos, eu estou fora da igreja de vocês, mas eu estou batendo na porta, abram a porta, porque eu entrarei na casa de vocês. Interessante, meus irmãos, que para todas elas, o Senhor tinha advertência e tinha palavra de mudança, de arrependimento. E eu quero te dizer, meus irmãos, que o Senhor tem isso para mim e para você. Tem coisas na minha vida e na sua vida que precisam mudar. Tem coisas na minha vida e na sua vida que precisam se transformar. Ei, você precisa ser um pai melhor, um marido melhor, uma esposa melhor. Ei, você tem que ser um filho melhor. Existem coisas na minha vida, na sua vida, que nós precisamos mudar, que nós precisamos transformar. Nós não temos que continuar sendo do jeito que somos. Não temos que continuar. É o meu jeito, é a minha forma. Não, não é dessa forma. Existem coisas que têm que mudar na nossa vida e o Senhor nos chama, igreja do Apocalipse, o Senhor nos chama para arrependimento. Nós precisamos, meus irmãos, buscar ao Senhor enquanto nós podemos achar e invocá-lo o quanto Ele está perto. Sabe por quê? Porque rapidamente, eu vou te falar, o livro de Apocalipse, ele mostra fatos que simbolizam, que mostram o sinal do final dos tempos. Então, quando eu vejo o livro de Apocalipse, tem os 7 selos, tem as 7 trombetas, tem as 7 taças, lembra? O que são os 7 selos? Os 7 selos é o mundo perseguindo a igreja. As 7 trombetas é o Senhor trazendo juízo ao mundo porque eles perseguiram a igreja. E as 7 taças é o juízo final de Deus sobre o mundo. 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Os selos, a igreja sendo perseguida. Aí eu te pergunto,
As pessoas falam muito assim, mas pastor, já começou o Apocalipse? Claro que já. O Apocalipse, meu irmão, é um período entre a primeira vinda de Cristo, foi quando ele veio aqui como homem, e a sua vinda, que é a segunda vinda de Cristo, quando ele virá nos buscar. O Apocalipse, ele fala desse período. O Apocalipse tem a mesma mensagem do sermão profético de Mateus 24, de Lucas e de Marcos. É a mesma mensagem. Então, os 7 selos, por exemplo, que vão falar sobre a igreja sendo perseguida. A igreja é perseguida desde sempre. E ela está sendo cada vez mais. Isso é o que, meu irmão? São sinais. São sinais que o nosso Senhor está vindo nos buscar. São sinais que o nosso Senhor está vindo nos salvar. E as 7 trombetas. O mundo tem sido castigado porque tem feito coisas contra a igreja. Tem sim, mas deixa eu te dizer, não começou hoje, vai continuar. Porque as trombetas é juízo de Deus com misericórdia. E as taças é juízo final de Deus. Aí já vai ser o final de tudo. E nós habitaremos com Cristo. Como diz o Senhor, quando ele vai abrir o 5º selo, ele falou, calma, porque os meus escolhidos, eles estão sendo selados. Os meus escolhidos estão sendo marcados. E eu quero te dizer que você, meu irmão, você, minha irmã, você é selado do Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor nos diz assim, que o Espírito Santo, ele é o selo da promessa. E quando nós entregamos a nossa vida para ele, nós somos selados, nós somos marcados. Você é de Deus, a sua família é de Deus. O Senhor está marcando os seus. O Senhor está marcando aqueles que adoram a Ele, que buscam a Ele, que estão diante dEle, e a tua casa, a tua família estão sendo marcados por Ele. E um dia, nós receberemos vestes brancas e estaremos diante de Deus. Mas deixa eu te dizer, na abertura do 6º selo, está lá em Apocalipse capítulo 6, quando o 6º selo foi aberto, o João diz assim, houve um grande terremoto. E, como eu falei para você, o livro de Apocalipse é um livro de símbolos. Eu tenho certeza que João não estava falando de um terremoto realmente. Mas ele diz aqui no capítulo 6, a partir do versículo 12, quando o 6º selo é aberto, ele diz assim, olha, e houve um grande terremoto, o sol escureceu, a lua ficou vermelha, as estrelas do céu caíram. O céu foi recolhido como um pergaminho. As montanhas foram movidas de lugar. Ele diz assim, ó, os reis, os príncipes, os generais, ricos, poderosos, escravos, livres, se esconderam nas cavernas. Ei, ele está falando de uma crise global. Ele está falando de uma perseguição global. Ele está falando de um caos na natureza, um caos no mundo, um caos não só para pobre, para escravo, mas para príncipe, para todo mundo. Ele está falando de um caos geral. Isso é no 6º selo. Na 5ª trombeta, está no capítulo 9, ele fala de gafanhotos. Ele fala assim, ó, o gafanhoto tem cara de homem, cabelo de mulher, cauda de escorpião, dente de leão. Ei, ele não está falando de gafanhoto. Isso é um símbolo. Gafanhoto é um animal que vem para destruir, para acabar, e destrói de maneira muito rápida. Na 5ª trombeta, no capítulo 9, quando ele está falando de gafanhotos, ele está falando de perseguição, de morte, de caos generalizado no mundo todo. Não só no continente, mas caos no mundo todo. Na 6ª trombeta, ele fala mais ainda, já no capítulo 9, no versículo 13, e ele fala agora que 1/3 da humanidade será morta. Aí depois, se você for para o capítulo 16, ele, quando vai falar das taças, a primeira taça fere a terra. E na terra vão ser feridos com doenças malignas.
A segunda taça fere o mar e todos os animais do mar morrem. A terceira taça, os rios, falando da necessidade básica do ser humano. A quarta taça, o sol vai ficar tão quente que vai queimar as pessoas vivas. Está lá no capítulo 16 do livro de Apocalipse. Mas deixa eu te dizer, meu irmão, o que me chama mais atenção não são esses eventos e esses fenômenos. Mas o que me chama mais atenção é que no capítulo 6, no versículo 16, que é o sexto selo, ele diz assim, olha, as pessoas gritavam, as pessoas falavam, as pessoas caíam, as pessoas sentavam em tantos lugares. E sabe o que o povo fazia? Se escondia de Deus. Quando Caim, que matou Abel, que o Senhor veio perguntar, ele foi grosso com o Senhor. Quando Adão e Eva pecaram, eles se esconderam de Deus. Ei, o sexto selo, um grande desastre mundial acontecendo, ao invés das pessoas se voltarem para Deus, foram se esconder em cavernas. Capítulo 6, versículo 16. Na quinta trombeta, gafanhotos destruindo tudo. E eles se voltaram para Deus? Não. Capítulo 9, versículo 6. Eles procuraram a morte e não encontravam a morte. E eu te pergunto, meus irmãos, por que o primeiro grupo, ao invés de se esconder, por que eles não procuraram a Deus? Por que eles não se arrependeram? Aí eu te pergunto, por que o segundo grupo, quando tocou a quinta trombeta, por que eles procuraram a morte? Por que eles não procuraram a Deus? Na sexta trombeta, capítulo 9, versículo 21, olha como diz lá, capítulo 9, versículo 21, também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e do seu roubo. Sexta trombeta, meus irmãos, 1/3 dos homens morrendo, eles se voltaram para Deus? Não. Se arrependeram? Não. Foram para onde o Senhor estava? Não. Se esconderam. Procuraram a Deus? Não. Procuraram a morte. As taças agora, 7 taças, feridas, mar, rios, tudo acabando. Capítulo 16 agora, versículo 9. O texto diz assim, contudo, se recusaram a se arrepender e a glorificar a Deus. Versículo 11 diz assim, contudo, se recusaram a se arrepender das suas obras que haviam praticado. Versículo 21 diz assim, contudo, blasfemavam contra Deus por causa do granizo, porque a praga foi terrível e não se arrependeram. Igreja do Apocalipse, igreja que tem visto os sinais, os sinais têm acontecido, desde a primeira até a volta do nosso Senhor. Os sinais têm acontecido, mas deixa eu te dizer, eles estão ficando cada vez mais intensificados. Deixa eu te dizer, as coisas estão acontecendo cada vez mais. Deixa eu te dizer, a dimensão mundial está sendo cada vez mais atingida. Deixa eu te dizer, eu e você somos a geração do arrebatamento. Deixa eu te dizer, eu e você somos a geração que vai ver o Senhor vindo nas nuvens com poder e glória para buscar a sua igreja. Eu e você somos o povo que Deus vai arrebatar. Nós somos a geração do arrebatamento. Eu não posso saber o dia, eu não posso saber a hora, eu não sei, mas eu olho para os sinais. Você sabe quando vai vir o outono e a primavera, mas você não fica atento aos sinais. Você sabe quando vai chover
ou quando vai fazer frio. Mas você não está atento aos sinais. Ei, crente, abre o olho. Os sinais do nosso Senhor, Ele está voltando. O fim não é agora ainda, não é agora. O fim não é agora. Mas os sinais estão cada vez mais claros. Estão cada vez mais claros. Por que eu te digo que o fim não é agora? Lá em Tessalonicenses ele diz, vai vir ainda a apostasia. E ainda vai se manifestar o anticristo. O fim não é agora, mas os sinais estão cada vez mais claros. O nosso Senhor está voltando e Ele vem para nos buscar. Ele vem para buscar a sua igreja. Ele vem para buscar os seus. Mas deixa eu te dizer, caiu granizo, teve terremoto, tocou trombeta, teve taça, teve gafanhoto. E lá no Apocalipse diz, e eles não se arrependeram. E eles não se arrependeram. E eles se esconderam. E eles procuraram a morte. Ei, procura a morte não. Ei, você que pode estar triste, abatido, e pode ter passado na tua alma de se matar, de tanta tristeza, de tanta dor, eu quero te dizer, olha, porque estás abatido a minha alma, porque estás aflita a minha alma, espera no Senhor, confia no Senhor, porque eu me alegrarei ainda no meu Deus, porque o meu Deus é vivo, porque o meu Deus é santo. Eu quero te dizer, alegra a tua alma, porque o nosso Deus está voltando. Alegra a tua alma, porque o nosso Deus é vivo, Ele é poderoso, Ele é santo. Ele disse que tudo isso ia acontecer, e está acontecendo, e Ele disse que ia voltar, e Ele está voltando. O meu rei está voltando, o meu rei está voltando. Nós vamos celebrar a vitória do Senhor. Não se esconda. Não procure a morte. Mas vá pelo caminho do arrependimento. Vá pelo caminho da mudança de vida. Isso tudo está acontecendo, meus irmãos. E só se fala de morte, de culpados e de tantas outras coisas. Mas eu quero te dizer, em nome de Jesus Cristo, quero te dizer em nome de Jesus Cristo, nós como igreja do Apocalipse, que o Senhor está no nosso meio, nós como igreja do Apocalipse, quando nós vemos tudo isso, precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Precisamos nos arrepender da nossa vida errada. Precisamos nos arrepender da vida que nós podemos estar vivendo. E eu quero te dizer, igreja do Apocalipse, eu quero te dizer que o Senhor acha em nós lugar de arrependimento. Sabe por quê? Deixa eu te dizer essa aqui em nome de Jesus. Para a gente finalizar, deixa eu te dizer isso. Para as 7 igrejas do Apocalipse, para as 7 igrejas do Apocalipse, o Senhor teve aquela palavra e o Senhor mandou, deu uma ordem. Mas para as 7 igrejas, inclusive para Laodiceia, que o Senhor estava fora dela, para as 7 igrejas, o Senhor fez uma promessa de vida eterna. Ao que vencer, eu darei a coroa. Ao que vencer, vai morar. Ao que vencer, vai estar comigo. Ao que vencer, dará. Ao que vencer, estará. E eu quero te dizer, igreja, em nome de Jesus Cristo, o Senhor vai te dar uma coroa. O Senhor vai te dar vestes brancas, o Senhor vai colocar a sua vida sobre ti, o Senhor fará resplandecer o teu rosto, o Senhor cuidará de ti, o Senhor vai proteger, vai guardar a tua vida, porque você é um selado de Deus, você é um guardado de Deus, você é do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor está nos preparando para uma vida eterna. Meus irmãos, como nós nos preparamos para essa vida? Te pergunto. O templo lá da nossa igreja está servindo para quê agora?
Te pergunto, ter 2, 3 carros aqui na garagem, está servindo para quê? Te pergunto, ter dinheiro para viajar, para ir para tantos lugares, vai me servir para quê? Lembra que o Senhor disse? E o que tu tens guardado vai ser para quê? Por isso, vamos juntar tesouro no céu, querido. Vamos juntar tesouro no céu. Vamos colocar brasas no céu. Vamos nos preparar para o céu. E como é que a gente se prepara? Arrependimento, irmãos. Arrependimento. Tomar nossa cruz e seguir a Cristo. Arrependimento. Vamos mudar os nossos hábitos. Meus irmãos, eu sou pastor da igreja. Os irmãos me conhecem. Os irmãos me conhecem há muitos anos. Mas por quanto tempo eu deixei de orar durante as minhas refeições? Por quanto tempo eu na pressa, não tinha nem tempo para comer, irmãos. Saindo de um emprego, indo para o outro e correndo, sem ver as minhas filhas. Sem poder ter uma casa, uma área, e não poder nunca nem sentar nela. Ter rede na área de trás e da frente e nunca poder deitar nelas. Ter uma área para colocar uma cadeira de balanço e nunca sentar nela. Ei! É agora, antes das refeições, a minha Loreninha, ela senta e ela já cruza a mãozinha assim, ó. Que é para oração. E ela diz, amém, Senhor. E deixa eu te dizer, eu estou aprendendo a orar durante as refeições com a minha filha. Deixa eu te dizer, eu estou aprendendo cada dia a ser melhor. Deixa eu te dizer, eu estou aprendendo a valorizar o serviço e o trabalho que a minha esposa fez durante tanto tempo dentro de casa. E aí trabalhando na rua também, dentro de casa. Deixa eu te dizer, eu estou aprendendo cada dia mais e mais a como ler essa palavra, entender essa palavra. Deixa eu te dizer, em nome de Jesus, eu preciso de arrependimento todo dia. Todo dia. Eu preciso de mudança todo dia. Eu preciso de renovo todo dia. Eu preciso ser transformado pelo poder do Senhor todo dia. E quando eu vi isso, eu falei, eu preciso dizer isso para os meus irmãos também. Nós precisamos, meus irmãos. Nós precisamos. Porque nós somos uma igreja. Não porque nós temos um templo. Não porque nós temos um CNPJ. Não porque nós temos uma inscrição estadual, não. Mas nós somos uma igreja. Porque o que nos une é Cristo. É servir a Ele. É estar diante dEle. É adorar a Ele. É servir a Ele de todo o nosso coração. O que nos une como igreja, meu irmão, é mesmo os irmãos estando com necessidade, estando com dificuldade, eles se reúnem para levar sacolão para os que precisam. O que nos faz igreja, meus irmãos, não é um prédio bonito, não é a quantidade de pessoas que nós temos, mas é a preocupação um com o outro. É quando nós vemos as pessoas entrando e falando, como é bom ver os irmãos, como é bom ligar para eles, dizer, aí irmão, como é que estão as coisas? O que tu está pensando? Como é que estão as coisas aí na tua casa? É isso que nos faz igreja, irmãos. É isso que nos faz igreja. Nós não precisamos, não é mudar, né, de igreja tecnológica para... Não é isso. Não é isso. Ser igreja é mais do que isso. É ser melhor todo dia. Precisando de Cristo, que é o que muda a nossa história, que é o que muda o nosso caráter todo dia. Não se esconda. Não procure a morte. Vamos buscar o arrependimento, que eu tenho certeza que é isso que Deus quer para mim e para você. Vamos orar?